Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia, sou professora de inglês e eu tô aqui para conversar uma coisa com vocês bastante importante. Quando a gente fala em provas, independente do tipo de prova que você venha prestar, que seja o Enseja, que seja o Enem, vestibulares, tem um assunto que muitas pessoas, mas muitas pessoas, acabam se enroscando e que, na maioria das vezes, acham assim, é muito difícil, muito complicado, mas que se você tiver todo o trabalho com um conteúdo, com uma direção, você consegue trabalhar sem problema algum. Esse assunto qual é? Esse assunto é a voz passiva. E a voz passiva é muito importante porque a voz passiva ela é utilizada para dizer, para ter foco na ação e não em quem fez a ação, e para você descobrir qual é a parte de uma frase, de um texto, de um parágrafo onde está a voz passiva, há a necessidade de você saber a conjugação do verbo to be em todas as suas formas, desde a forma mais simples, como por exemplo, simple past, was, were, até a forma mais complexa, a mais completa ou a maior forma na sua estrutura, por exemplo, um verbo to be num tempo perfeito, pode ser has been, pode ser have been. Se eu tiver um verbo to be, por exemplo, com um modal perfeito, would have been. Então, saber identificar o verbo to be nas suas diversas formas, mais o verbo principal na sua forma particípio passado, no past participle, que dependendo do verbo, se ele for um verbo irregular, se ele for um verbo regular, são formas diferentes. Por exemplo, se ele for irregular, você tem a terceira coluna daquela lista, daquela tabela de verbos, enorme, enorme para a gente trabalhar, mas que numa prática você consegue identificar. E um verbo regular é aquele onde você tem o acréscimo do ed. Aí você pensa assim, tá, mas se eu souber a estrutura, eu consigo trabalhar a interpretação de texto? Se você souber a estrutura gramatical, vai te ajudar muito na hora da interpretação de texto. Porque, como eu disse, voz passiva serve para quê? Para destacar o que foi feito, ou o que será feito, ou o que está sendo feito, e não quem fez. Então, se você sabe identificar a voz passiva, tenho certeza que na tua interpretação você vai trabalhar com mais tranquilidade, com mais confiança, certo? Até mais, espero que você esteja estudando bastante. Espero ter ajudado com essa dica. See you, bye bye!